Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davidson Viana. Dessa vez eu vou responder perguntas que vocês mandaram para mim no Instagram. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. No próximo vídeo eu vou tentar responder o máximo que eu puder, beleza? Então vamos lá? A primeira pergunta que nós temos é a seguinte: o que existia antes do Big Bang? Ótima pergunta. Antes do Big Bang não faz sentido perguntar. A palavra antes remete a uma ideia de tempo e o Big Bang criou o próprio tempo. Então a noção de que nós temos de tempo, ela em princípio é desvinculada do espaço, mas na física espaço e tempo são uma coisa só, que a gente chama de espaço-tempo. Porque o tempo começou com o Big Bang, uma vez que o Big Bang é a expansão do espaço-tempo. Existe uma hipótese chamada de Big Crunch, que seria uma concorrente da teoria do Big Bang. Porém, a teoria do Big Bang é comprovada cientificamente. Já o Big Crunch é uma hipótese que foi invalidada de uns anos para cá. Então, o que é o Big Crunch? O Big Crunch seria que o universo seria cíclico. A ideia de que o universo poderia estar expandindo e contraindo periodicamente. Mas isso foi abandonado e atualmente é aceito apenas o Big Bang. Então, a teoria do Big Bang é cientificamente aceita e outras hipóteses já foram descartadas por não serem observáveis. Tudo bem? Uma pergunta bastante filosófica que me fizeram na enquete que eu fiz no Instagram é: o que você nunca prometeria a alguém? Particularmente, a minha resposta para isso é bem simples. Eu jamais prometeria manter sempre a minha opinião sobre algum assunto. Eu estou sempre disposto a mudar minha opinião sobre qualquer coisa. Eu acho que isso é que torna o meu aprendizado possível. Uma vez que eu me impedir de mudar de opinião, eu estou limitando minha aprendizagem, certo? Então, aprender muitas vezes é mudar nossa opinião sobre um assunto. Então, nós temos sempre que estar dispostos a aceitar novos fatos que podem levar a novas compreensões, ok? Uma outra pergunta que me fizeram é: o universo é finito ou infinito? Uma pergunta dificílima de responder, mas eu tenho pelo menos um caminho para a resposta. A primeira é a ideia de finito ou infinito, certo? Entender o infinito, que é um conceito abstrato de algo que justamente não pode ser medido, torna necessariamente o universo, caso ele seja considerado infinito, algo que não possa ser medido. Então, se o universo for infinito, nós nunca saberemos porque nós não conseguiremos medir. Se ele for finito, e quem sabe um dia a gente possa medir, teremos isso como fato. Mas, por enquanto, é uma questão em aberto, a ser investigada. Mas acredito eu que se ele for infinito, nós não teremos como mostrar isso, uma vez que o infinito é um conceito matemático que não é necessariamente um número, certo? Uma pergunta bacana que me fizeram também é a seguinte: você acredita em alienígenas? Eles estão nos vigiando? É uma pergunta legal. Essa é uma coisa que às vezes eu gostava muito de discutir na minha infância e adolescência, sobre a possibilidade de existência de alienígenas, até começar a compreender como funciona o método científico, e a questão de os dados serem falseáveis ou não sobre esse assunto. O fato é que, uma vez que eu adotei uma postura científica sobre esse assunto, eu não posso simplesmente falar que eu acredito ou não. Eu considero ou não a hipótese de que possa haver algo como vida alienígena em forma de bactérias, vírus, com uma coisa bem simples, um ser unicelular, alguma coisa bem primitiva, talvez, talvez até no nosso sistema solar. Mas pode ser que existam civilizações e coisas mais avançadas no universo afora? Pode ser. Não há nenhuma prova disso, então não tem por que acreditar, se não há nenhuma prova nesse sentido. Eu posso considerar que existe, dada a vastidão do universo, a quantidade de planetas, estrelas, sistemas que tem por aí. Então eu posso considerar que possa existir. Mais uma pergunta para nós aqui. Quais foram suas pesquisas no mestrado e no doutorado? Então, um camarada amigo meu perguntou quais foram as minhas contribuições. No mestrado, eu trabalhei com um problema de relatividade, com a quebra de uma simetria, que é chamada de simetria de Lorentz, que basicamente diz que as leis da física têm que ser as mesmas em todos os referenciais, ou seja, em todos os locais do universo, em qualquer ponto do espaço-tempo, as leis da física têm que ser as mesmas. Então, isso tem que fazer sentido, e isso leva a uma série de consequências. Eu estudei uma das consequências caso a simetria fosse quebrada por uma situação muito específica, que seria um campo de fundo, que alteraria uma simetria do espaço-tempo, possivelmente violando alguns parâmetros muito antigos, associados inclusive à teoria de cordas. Então é um assunto bem específico, que envolve um pouco de eletromagnetismo e relatividade. Já no doutorado, eu já trabalhei com um tipo específico de materiais chamados de isolantes topológicos. E eles são materiais que possivelmente podem servir
para a construção de dispositivos para computadores quânticos. Então é um material que está sendo muito estudado devido às suas propriedades, né, de teoria de bandas, né, para possivelmente construir, né, dispositivos mais eficientes para a espintrônica. Então é uma área nova do conhecimento, esses materiais não tem nenhuma década aí que estão sendo estudados experimentalmente, né, mas tem muita gente ainda no departamento de física do UFV trabalhando em cima, é um pessoal muito competente, então é um tema em alta na física, né, tem muita gente trabalhando com isso agora. Aqui no Brasil, o nosso grupo foi o primeiro, né, a trabalhar com esse assunto. E agora uma pergunta mais cabulosa. Qual a origem do número da besta 666? Então vários alunos meus me perguntam às vezes, né, por que esse número aparece de vez em quando aí em filmes de terror, né, nas músicas do Iron Maiden. Então eu estou disposto a responder essa pergunta agora. Vamos lá? Então a primeira coisa a ser dita, né, que nós não precisamos ter medo desse número. É um número que historicamente, né, tem uma série de informações aí, né, que levaram as pessoas a ficarem com medo dele, né? Existem algumas certas razões para isso, mas atualmente não há nenhuma razão para ter medo desse número, ok? É mais uma questão cultural associada aí, né, a algumas questões de filmes de terror e tudo mais. Mas eu particularmente não tenho medo desse número e eu vou tentar mostrar para vocês, né, que isso é só uma charada histórica aí e que a gente não deve se preocupar tanto. Tudo bem? Então vamos lá, vamos resgatar a história desse número. Ele é citado na Bíblia, no Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. E vamos lá, vou ler um trecho aqui rapidamente, né, só para a gente saber do que se trata. Então lá diz o seguinte, ó: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos primeiro focar no verbo calcule. A ideia de calcular, principalmente no início, né, do primeiro século até o terceiro século, né, estava associada, né, a uma área do conhecimento chamada isopsefia. Isopsefia nada mais é do que a técnica de escrever nome das pessoas usando números. Então você consegue associar uma letra a um número e você soma todas as letras, depois todos os números associados às letras, e você consegue escrever o nome de uma pessoa como se fosse um número apenas. Então vou usar como exemplo aí o meu próprio nome, né? Está aparecendo na tela para vocês aí como seria o meu nome, né, escrito usando essa técnica de isopsefia. Então meu número é 88, né, não é 666. Ha! O livro do Apocalipse foi escrito no primeiro século, né, pelo João, e dali já deixa algumas pistas, né, nas cidades que ele passou, ficaram algumas pistas a respeito desse número 666. Mas que pistas são essas? João e tantos outros cristãos eram perseguidos, e devido a essa perseguição eles tinham que escrever em códigos, né, e um desses códigos era a isopsefia, era uma forma de comunicação. Então, e quem que perseguia João? Quem perseguia era o imperador da época, né? Então, quem perseguia os cristãos nessa época era o César da época, que era o Nero César. O nome Nero César em hebraico, né, somado, conforme a isopsefia, né, dá 666. Porém, há controvérsias em relação a isso, porque recentemente foram encontrados novos escritos, né, do livro original dos Apocalipse, então há ainda uma controvérsia em cima desse ponto, né, falando que o verdadeiro número da besta seria 616. Então aí os historiadores aí, religiosos estão discutindo ainda qual que é o verdadeiro número da besta, é 666, é 616, né? Eu particularmente não estou preocupado com isso, né? Eu estou preocupado apenas, né, em falar aqui para vocês quais são as informações sem nenhum fechamento. Só abrindo um parênteses aqui, galera, esse vídeo de nenhuma forma é para fazer apologia, né, ao pata rachada, o cramunhão, né, ao pé de bode não, certo? Então não pensem aí que eu sou um cara satanista, que não é o meu caso, certo? Então eu não tenho nenhuma ligação com essas entidades ocultas do muito além do outro mundo não, beleza? Então é isso aí, pessoal. Peço que vocês deixem nos comentários aí as perguntas que vocês têm para um próximo vídeo, né, nesse formato, né, que é um novo quadro do canal agora, né, Pergunte ao Físico. E aí eu vou tentar responder da melhor forma que eu puder, beleza? Claro que eu não tenho resposta para tudo não, mas quem sabe eu dou um caminho aí para a gente poder aprender junto, hein? Beleza? Então dá um like aí no vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau, tchau!